Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as medidas de correlação em bioestatística. O primeiro tópico, medidas de correlação linear. Nas medidas de correlação acontece um estudo simultâneo de duas variáveis, x e y. Quando x e y apresentam variações com o mesmo sentido, existe entre elas uma correlação positiva. E quando acontece em sentido contrário, a correlação ela é negativa. E quando x e y não se relacionam, não há uma correlação. Um exemplo de correlação é o bom desempenho do atleta, que está relacionado com um bom treinamento, e o número de pontos obtidos por um aluno no Enem, que está relacionado com a preparação adequada para a prova. Essa é a fórmula do coeficiente de correlação linear. Esse coeficiente ele pode assumir um valor entre -1 e +1, que está representado ali pelo R. Quando maiores valores de uma variável x, em geral, correspondem a valores maiores de outra variável y, e valores menores de x, em geral, correspondem a menores em y, então o coeficiente de correlação é maior que zero. E se maiores números de x, em geral, correspondem a menores em y, ou vice-versa, o coeficiente de correlação é menor que zero. E aí estão alguns gráficos de relações lineares entre as variáveis x e y. O primeiro, correlação positiva, o segundo, de correlação negativa, e o terceiro, de correlação nula. O teste de hipótese e o cálculo do intervalo de confiança para o coeficiente de correlação linear vai partir da suposição de que os valores das variáveis correlacionadas, por exemplo, de x e y, provém aleatoriamente de uma variabilidade normal bivariada. Então, vamos considerar duas situações. Na primeira situação, vamos testar a hipótese em que o coeficiente de correlação linear é igual a zero. Vai ser uma hipótese nula. E, consequentemente, a hipótese alternativa vai ser diferente de zero. Para a gente testar a hipótese nula, a estatística apropriada ela vai ser dada por uma fórmula, que essa fórmula ela vai calcular o total de amostra, que ela é representada por N, e o R, que significa o coeficiente de correlação linear. Esse coeficiente de correlação linear ele vai ser obtido a partir da amostra, por meio da fórmula do coeficiente, que foi uma fórmula explicada lá no começo do vídeo aula. Então, quando esse HO ele for verdadeiro, essa estatística ela vai seguir uma distribuição que tem n-2 graus de liberdade, e o teste de hipótese ele vai ser realizado de forma análoga, quando for comparada a média entre dois grupos independentes. Em seguida, temos a segunda situação, que é quando a hipótese nula ela vai corresponder a um valor diferente de zero. E a hipótese alternativa, a correlação ela vai ser diferente desse valor. Em amostras grandes, o R ele será transformado em ZR por meio dessa transformação, que é conhecida como transformação de Fischer. Então, o ZR ele vai ser dado por essa expressão. Dando continuidade, vamos entender como funciona o teste de hipótese usando a transformação de Fischer para o coeficiente de correlação. A transformação é usada porque ela normaliza a distribuição de R, permitindo trabalhar com a distribuição normal. Bom, quando estamos sob a hipótese nula e a amostra ela não é muito pequena, o valor transformado ZR passa a se comportar de maneira aproximadamente normal. Isso será útil porque irá facilitar o cálculo de probabilidades e na realização de testes. Esse ZR tem uma média que é dada por esse valor, que corresponde ao valor que esperamos encontrar se a hipótese nula for verdadeira. E o desvio padrão dessa distribuição será a raiz de 1 sobre n menos 3. Esse desvio padrão irá mostrar o quanto ZR tende a variar em torno da média. Quanto maior a amostra, menor essa variação. Para verificar se o valor observado é compatível com a hipótese nula de que ρ é igual a ρ0 diferente de zero, usamos a seguinte estatística.
Essa estatística mede quanto o valor observado de ZR se afasta da média esperada em unidades de desvio padrão. Por isso, ela segue a distribuição normal. Para calcularmos o intervalo de confiança 1 menos alfa para ρ, inicialmente calculamos o intervalo de confiança para zρ, que é dado pelos seguintes valores. Esse intervalo mostra os valores de ZR que são compatíveis com o nível de confiança escolhido, levando em conta a variabilidade de ZR. Como o nosso interesse final é o coeficiente de correlação, precisamos transformar os limites obtidos para ZR de volta para R. Isso será feito usando a fórmula inversa de transformação de Fisher. Aplicando a fórmula aos dois valores do intervalo anterior, encontramos o intervalo de confiança para R. Esse intervalo irá mostrar os valores de R que são compatíveis com os dados observados no nível de confiança escolhido. Vou começar explicando como a gente pode calcular a correlação usando o R-Commander. Para isso, acessamos o menu Estatísticas, Resumos e, por fim, Teste de correlação. Na janela de teste de correlação, escolhemos duas variáveis numéricas que queremos analisar. Nesse exemplo, foi utilizado educação e prestígio. E selecionamos o tipo de correlação. Normalmente é utilizada a de Pearson. Também definimos o tipo de teste de hipótese, que geralmente é bilateral. Depois de confirmar, o R-Commander vai calcular automaticamente o valor da correlação, o valor P, o intervalo de confiança e o número de observações, como nesse exemplo. O valor P foi de menor que 2,2 vezes 10 elevado a menos 16. O coeficiente de correlação foi 0,85 e o intervalo de confiança ao nível de 95%. Esses resultados mostram que se existe relação entre as variáveis, qual é a força dessa relação e se ela é estatisticamente significativa. Por fim, o R-Commander facilita muito o cálculo da correlação, porque faz tudo de forma rápida e sem necessidade de contas manuais. O coeficiente de correlação de Spearman. O coeficiente de correlação de Spearman é uma alternativa muito útil quando os dados não atendem às condições necessárias para a correlação de Pearson, como, por exemplo, a normalidade ou a linearidade. E diferente de métodos paramétricos, o Spearman não usa os valores originais das variáveis, mas sim os postos desses valores. E isso significa que ele transforma os dados em rankings, o que reduz os efeitos outliers e as irregularidades. Com isso, a correlação de Spearman é ótimo para identificar relações monotônicas, ou seja, quando as relações de uma variável tendem a aumentar quando a outra aumenta, ou então diminuir, mas não necessariamente de forma linear. E esse tipo de correlação é muito aplicado quando lidamos com variáveis ordinais, ou quando a distribuição dos dados é muito assimétrica. Além disso, softwares estatísticos facilitam bastante esse cálculo, permitindo testar se existe correlação significativa entre as variáveis.